claro que no mundo dos negócios não é um mundo feito só de números. O mundo dos negócios ele não é feito só de planilhas ou somente de um lado racional, como muitas vezes as pessoas pensam. Eu me atrevo a dizer que o mundo dos negócios ele é feito 80% por gestão de emoções e 20% por técnica. É isso mesmo. Eu creio piamente que esses 80% que nós, empresários, pessoas de negócios, mesmo você na tua atividade profissional, a gestão das emoções, elas representam muito. A gente estava vendo aqui agora há pouco o Paulo falando sobre o impacto do orgulho, o impacto de uma vida sofrida, de uma vida de abusos que pode ter nas próximas gerações. Ele deu até exemplo aqui da mãe com seu filhinho de 5 anos. Ou seja, as nossas emoções podem nos sabotar de maneira profunda. Isso é fato e no mundo dos negócios não é diferente. Se o indivíduo não tem resiliência, se o indivíduo não tem perseverança, se ele não sabe lidar com as dificuldades, certamente ele vai ter problemas no mundo dos negócios. Porque no mundo dos negócios, mais dá errado do que dá certo. Nós temos mais nãos do que sims. Então, lidar com o não, lidar com o que dá errado, lidar com situações inesperadas, com uma pandemia, com loja fechada, com empresa fechada, certamente pode levar alguns a sucumbirem no fracasso ou alguns acharem soluções criativas e terem um sucesso ainda maior. Nós temos visto isso. Recentemente, cerca de 520 mil empresas fecharam no Brasil, somente até o mês de junho. Ou seja, somente entre março e junho de 2020, mais de 500 mil empresas fecharam suas portas no Brasil. Isso é um número brutal que impactou em milhões de pessoas desempregadas nesse período. Então, é um momento diferente, é um momento de muitos desafios para muitas pessoas. E a grande questão é como que a gente deve se portar diante disso. Como é que a gente deve se portar do ponto de vista dos negócios, do ponto de vista das nossas emoções, como é que a gente deve lidar com essa situação. Agora, por outro lado, nós temos 20% de técnica. E eu vou me ater nesse meu, talvez até contrabalanceando um pouco com as outras palestras, eu vou me ater numa questão um pouco mais técnica, já que os nossos outros colegas estão já tratando de uma maneira bem profunda e eficiente sobre essa questão emocional. Então, quando a gente fala da questão técnica, a gente lembra daquela figura, uma figura muito conhecida no mercado, que é o idiota motivado. O que é o idiota motivado? É aquela pessoa profundamente motivada para fazer uma coisa que ela não tem nenhum preparo para fazer. O que geralmente vai acontecer com alguém motivado, com alguém convicto, sem nenhum preparo para fazer, que essa é a figura, é uma metáfora até meio forte, e dei licença aqui para o meu palavreado, mas é um idiota motivado. O que acontece com o idiota motivado? Ele vai ter coragem, ele vai ter um monte de características que são necessárias para fazer negócios, mas ele não está preparado para fazer negócios. Ele não está preparado para abrir a sua própria empresa. Ele não está preparado para começar aquele projeto. E aí ele vai engrossar as estatísticas. No Brasil, mais de 80% das empresas fecham as suas portas antes de completarem 5 anos de existência. Isso é uma situação normal. Se a gente for considerar pandemia, deve ser muito pior. Mas numa situação normal, segundo o IBGE, segundo o Sebrae, 80% das empresas fecham suas portas antes de começar o 5º ano. Principal motivo: falta de gestão de fluxo de caixa. Falta de planejamento estratégico que pudesse deixar aquele empresário preparado para as adversidades. E aí, geralmente, o principal erro que leva a isso é uma atitude positivista de alguém que pensa assim: não, eu vou abrir o meu negócio, vai dar tudo certo. E aí é quando as pessoas confundem positivismo com negação. Ou então confundem fé com negação. A nossa fé, se ela for isenta de atitudes, ela é inútil, ela é morta. Uma fé sem atitudes, sem ação, é uma fé morta. Empreender vai depender da gente ter ação.
E se a gente não tiver ação, de nada adianta o nosso positivismo, ou de nada adianta a nossa fé, porque ela não vai ter nenhum efeito. Porque em negócios, a maioria das nossas atitudes vão dar errado. Em negócios, nos seus projetos, a maioria das suas iniciativas vão ter variáveis. A maioria das pessoas que você vai apresentar o seu produto não vai comprar. É uma minoria que vai comprar. Você percebe? Então, se você entra no seu negócio pensando, não, vai dar tudo certo porque eu tenho fé, você está praticando uma fé morta. Porque não vai dar tudo certo. Porque não dá para ninguém. Nenhum negócio que deu certo, bem sucedido, tudo aconteceu do jeito que estava planejado. Você vai fazer um planejamento e muitas das coisas que você planejar não vai acontecer como você planejou. E aí você tem que ser capaz de quê? De ter uma emoção blindada para lidar com aquela situação, ter sangue frio, ter calma, ter criatividade para entregar uma solução. Você vai ter que ser capaz de criar uma nova estratégia que dê certo para que você continue vendendo, para que você tenha um faturamento, para você pagar os seus funcionários. A pior coisa que tem é alguém esperar que tudo vai dar certo, quando não vai dar. Muitas pessoas acham que quando alguém diz a maioria das coisas dá errado, a maioria das vendas é não, ele acha, esse cara é um cara sem fé. Porque ele confunde fé com negação.